Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro e hoje vou falar aqui de utilidades para jogos de tabuleiro, ou seja, coisas que nós vamos fazendo ou vamos adotando ou vamos introduzindo nos nossos jogos e que permitem melhorar a experiência de jogo, o fluido do jogo, ou por vezes até preservar e garantir que os jogos aguentam mais tempo e que estão em melhores condições para podermos desfrutar deles. Eu já fiz aqui um vídeo há uns tempos sobre malas. Vou aqui buscar umas malas. Tenho aqui o exemplo das malas de Cajon. Temos aqui o exemplo de uma mala pequena, em que, por exemplo, uma caixa standard destas quadradas que vocês têm aqui, vamos pegar aqui no Die Maker, nós conseguimos pôr uma, por exemplo. Mas não conseguimos levar muito mais. Ela cabe, não cabe muito bem, mas depois caixas também mais pequenas conseguem colocar, por exemplo, caixas de Splendors ou de Century Spice Roads, esse tipo de coisas, é possível colocar. Ou então jogos mais pequeninos. São malas baratas, malas de Cajon, deste tamanho. Há vários tamanhos, este é o tamanho mais pequeno. No entanto, se vocês pegarem numa mala de Cajon maior, por exemplo esta aqui, isto encontram lá de muitas marcas, muito tipo de coisas. Aqui nós já conseguimos pegar numa caixa quadrada. Vamos pegar aqui no Great Western Trail, por exemplo. Eu até vou pôr ao alto. E colocando aqui, é possível caber, para verem melhor. Estão a ver? É possível caber aqui. Ela dá para fechar e ao alto conseguem pôr muitos jogos assim na vertical ou então até assim. Desta maneira. Portanto, é aqui uma boa solução. Outras coisas, eu uso bastantes sleeves nos jogos. Já usei mais, mas uso algumas. Por exemplo, onde é que eu tenho sleeves? Em jogos onde há muito, onde se tem que baralhar muito. O caso aqui do Brass Birmingham. Aqui nós geralmente temos que baralhar muito. E, portanto, eu ponho sleeves. Sleeves, temos muitos tipos de sleeves. Temos normalmente as premiums. Estas não são premiums, têm mais folga. Temos as mais standard, temos várias marcas e isso nota-se depois nos preços. Se vocês virem os preços mais caros, normalmente são aquelas que são mais espessas e que tendem a conseguir dar mais estrutura à vossa carta. A carta não se deforma tanto e acaba por ser mais fácil baralhar também, mas os preços podem ser caros. Eu já não uso sleeves em todos os jogos, uso apenas nos jogos onde faz sentido ou onde se baralha muito, e é aí que eu acho que faz sentido usar sleeves, porque senão pode ficar muito dispendioso e há sleeves de muitos tamanhos e vai ser difícil reutilizarem umas para as outras e vão acabar por ter que comprar sempre novas sleeves para cada jogo e depois acaba por ficar muito dispendioso, especialmente jogos que têm muitas cartas. Uma outra coisa que eu também uso, estas tacinhas para pôr componentes e que acaba por ser um modo desordenado na mesa. Vamos mostrar aqui. Estão a ver aqui estas tacinhas, nós pomos aqui e é uma forma de termos, por exemplo, vários recursos aqui à disposição. Vou ver aqui, por exemplo, o agrícola, aqui na nova versão já com os componentes melhorados, por exemplo, dá perfeitamente. Haverá outros jogos em que não dá, mas normalmente não precisamos assim de tantos componentes quanto isso. Nós podemos colocar isto na mesa, isto são taças de fazer bolos, penso que até são de pastéis de nata, portanto elas encaixam-se perfeitamente umas nas outras, são duráveis porque são metálicas, mas também e não ocupam muito espaço nem têm muito peso, mas podem encontrar também depois outras de madeira. Eu comecei a usar isto, porquê? Porque antigamente usava outras coisas. Vou buscar aqui outro jogo, vou buscar aqui o Caverna, eu usava e tive que mudar porque já não me cabiam nas caixas, e o que é que acontecia? Isto ocupava muito espaço, e eu colocava isto e depois abria e então tinha aqui todos os componentes à disposição. No entanto, isto não é prático em todos os jogos. Acaba por ser mais prático, pelo que eu me percebi, juntar os recursos todos em muitos destes jogos e depois, quando se abre um jogo, colocar nestas tacinhas. Porque depois o que acontecia é que durante o jogo nós íamos criando montes à mesma na mesa e acabava por não usar isto para nada. Portanto, isto acabou por ser uma solução mais prática. Usar mesmo isto apenas para aquelas peças que encaixam bem no volume que temos disponível e que não sejam peças que estão constantemente a entrar e a sair. No entanto, nós depois temos jogos aqui como o Lavre, em que não é fácil recorrer a isto. Porquê?
Porque temos aqui recursos que são muitos e são diferentes. Isto acontece, por exemplo, no Lavre. Vão ver aqui estas no Lavre e no Ora Elabora, em que temos recursos, muitos recursos diferentes com duplas faces. Portanto, é importante ter caixas mais pequenas, mais ajustadas ao tamanho, para estarem junto à mesa e para ser mais fácil lidar com elas e ir trocando os recursos durante o jogo. Como é que eu faço isto? Isto são caixas de ferramentas, muitas delas, ou de caixas de elementos de bricolagem, de parafusos, porcas, esse tipo de coisas. No entanto, caixas de medicamentos também podem ser compradas para estes fins e vocês depois podem comprar então caixas ajustadas aos vários tamanhos. Algo que acaba por ser também necessário são elásticos. Eu compro também elásticos normais e estas caixinhas pequeninas podem ser muito interessantes, mas depois não têm profundidade suficiente para garantir que a tampa não se abra. E quando nós andamos com estes jogos, às vezes um pouco espalhados em caixas, vai haver uma tendência para isto se abrir. Portanto, elásticos são necessários e há quem use também elásticos maiores, uns elásticos que têm dois tramos cruzados para estas caixas. Eu não costumo usar, mas costumo usar estes e o ideal também é colocar sempre os jogos na vertical. No entanto, isso tem alguns problemas também, porque se os colocarmos na horizontal, eles acabam por estar a pressionar uns sobre os outros e as caixas não têm estrutura para aguentar isto. O ideal é colocarmos na vertical. No entanto, há coisas que depois podem ser chatas. São o caso dos jogos, está aqui um deles, como o Coimbra, em que nós temos aqui inserts. O que é que são inserts? Vamos lá ver. São estas coisas, não é? Que vêm aqui nas caixas, em que supostamente tem aqui as pecinhas todas para vocês colocarem. No entanto, isto depois na prática não funciona lá muito bem. E eu vejo-me forçado a pôr isto noutros tipos de sacos, noutro tipo de coisas, porque depois isto vira-se e é uma misturada total. Portanto, o ideal é depois, eu tenho feito, tem alguns jogos, acabo por pegar nestes insertos, mando-os fora e compro caixas ou sacos. Estão a ver? Isto aqui supostamente funcionaria tudo muito bem, mas depois nós queremos pôr as caixas na vertical e ela basta abrir um bocadinho, mesmo com a tampa isto abre, e pronto, isto sai tudo fora do sítio. Portanto, eu tenho feito em alguns jogos, naqueles onde tem mesmo de ser, acabo por depois comprar também estas caixinhas ou os sacos para separar. Algo que me parece ser também uma utilidade, vamos ver aqui a minha Calanx, estão a ver ali em cima? Aqui eu apliquei esta coisa, ou seja, isto é uma Calanx normal do IKEA, como existe em todo o sítio do mundo. No entanto, ela, como está perto de uma janela, como veem, os raios UV e por vezes até a temperatura, convém controlarem a temperatura dos vossos jogos, acaba por estragar os jogos. Portanto, eu instalei estas cortinas, que são umas cortinas de rolo, podem comprar em qualquer sítio, com um parafuso encaixam isto e isto acaba por descer. E eu assim garanto que os jogos não estão expostos aos raios UV. Eu tenho aqui algum tipo de controle, garantindo sempre uma Calanx com os jogos visíveis, porque quem gosta de levar isto como hobby acaba por gostar também de ter os jogos visíveis e de ver, e isso acaba por ser um motivo de interesse e de orgulho até para os próprios gamers. Ainda no que toca à conservação, para além dos raios UV, um dos principais problemas acaba por ser a umidade. E podem comprar um desumidificador elétrico, mas isso pode ser dispendioso. Aquilo que eu costumo usar é, pego nos saquinhos de sílica e coloco aqui, mas em alguns sítios onde eu sei que há mais umidade, pego nestas coisas, que são uns desumidificadores passivos, em que basta nós compramos isto, depois tem umas pastilhas que se colocam e a umidade acumula. Isto é um modo bastante prático também de controlar a umidade, sendo que também podem fazer isto com, por exemplo, um recipiente com sal e podem controlar também a umidade dessa maneira, de uma forma passiva. Eu tenho usado isto e tem corrido bem, até porque tenho jogos em muitos sítios e tenho de ir controlando bem como eles estão, porque eu preciso que eles aguentem, porque preciso deles também para o meu trabalho propriamente dito, para além aqui do hobby. Algo que também é interessante fazerem, e é uma possibilidade, por exemplo, para não estarem a gastar recursos, é pegarem nas folhas de pontuação, plastificarem e depois usarem aquelas canetas que escrevem sobre plástico e que vêm, há muitos jogos que trazem este tipo de canetas, é também uma solução para evitar estarem a
a necessidade de estarem sempre a gastar papel. Pode ser extremamente útil em alguns roll and write terem pelo menos algumas plastificadas para, no caso de algum dia vos falte as folhas, isto também é uma boa possibilidade. Aqui é o caso de um marcador que vem aqui com o agrícola e pode ser também, é um exemplo de aplicação prática também disto. Por fim, a minha última recomendação são moedas. Nós tendemos a gostar de jogar com moedas físicas para além das moedas de cartão, normalmente moedas de metal. Eu, no entanto, encontrei esta solução que também me parece muito interessante. Isto são as moedas do Villagers, que é um jogo em que eu comprei isto à parte, que tem moedas de madeira, com numerações de 1 a 100, com vários tipos de moedas, e que eu tento usar isto em múltiplos jogos. Uma solução é, se não quiserem esta, é, por exemplo, comprarem moedas de metal, o mais generalistas que quiserem, ou daquelas que vocês gostem, e depois usarem essas moedas em todos os jogos. Acaba por, se calhar, ficar mais barato, acaba, se calhar, por ser mais durável, porque as moedas metálicas depois tendem a durar mais, a não ser que tenham uns lacados estranhos ou uns tipos de revestimentos que se vão depois degradando com a utilização. Escolham bem as moedas, mas se escolherem um conjunto de moedas que possa ser usado em múltiplos jogos, também tem uma boa maneira de experienciarem os componentes mais físicos das moedas em múltiplos jogos sem terem que estar a comprar o set de moedas, o conjunto de moedas para cada jogo. É também mais uma alternativa. E pronto, ficam aqui algumas curiosidades e utilidades que me pareceram serem úteis, que eu costumo fazer e gostava de partilhar também para depois poder ter algum feedback, algumas respostas, e com certeza que muitos de vocês encontraram também maneiras engenhosas, maneiras interessantes de melhorar a forma como manuseamos os jogos, como lhes damos mais longevidade, como garantimos o seu estado de conservação, como conseguimos transportar de modo, se calhar até ainda mais barato do que algumas das sugestões que eu aqui dei, ou ainda mais eficaz, mas existem imensas soluções, imensas pessoas a fazerem coisas incríveis e pode ser que seja aqui uma forma de recolher alguns desses contributos que vocês possam também ter, sugerir, podem pôr nos comentários ou enviar de outra maneira, como acharem melhor, e pode ser aqui mais uma forma de agregarmos aqui um pouco mais de conhecimento sobre isto. Então vá, ficam aqui as sugestões. Deus!